Olá, o que são migrações? Quais os tipos de migrações? Quais as principais causas e consequências das migrações? Quais os principais desafios das migrações no mundo atual? Esses são os conteúdos que irei abordar agora para você. Mas antes de iniciar, que tal você se inscrever no canal para que possamos produzir mais vídeos sobre ciência e pesquisa? O que são migrações humanas? As migrações humanas referem-se ao movimento de pessoas de um lugar para outro, podendo ser dentro de um mesmo país, neste caso, migração interna, ou entre diferentes países. Neste caso, migração internacional. As migrações sempre fez parte da história da humanidade, desde as primeiras migrações pré-históricas até os fluxos migratórios modernos. A mobilidade humana pode ser impulsionada por diversos fatores, e os movimentos migratórios variam de acordo com contextos políticos, econômicos e sociais. Nos dias atuais, com a globalização e avanço dos meios de transportes, as migrações se intensificaram, tornando-se um dos grandes desafios da geopolítica global. Existem dois tipos básicos de imigração. Um, quanto ao tempo. Elas podem ser periódicas ou definitivas. Dois, quanto ao espaço. Elas podem ser nacionais, neste caso, internas, ou internacionais, neste caso, externas. São migrações internas quando ocorrem dentro de um mesmo país, externas quando se dá de um país para outro. Daí o fato de existir dois conceitos. Um, emigração, a saída da população de um lugar. Dois, imigração, a entrada ou chegada de estrangeiro num lugar. Dentre as migrações internas, as mais importantes são: um, migrações diárias e pendulares. São movimentos de vai e vem, típicos dos grandes centros urbanos, onde diariamente uma grande massa de trabalhadores desloca-se dos subúrbios, cidades dormitório ou cidades satélites em direção às fábricas e escritórios, regressando aos seus lares após a jornada de trabalho. 2. Transumância. É um movimento migratório reversível e sazonal. Ocorre de acordo com as estações do ano, muito comum nas áreas rurais. O pastor nômade das regiões montanhosas é um transumante. Ele vive com seu rebanho nas montanhas durante o verão e o outono, na planície durante o inverno e a primavera. No Brasil, a transumância ocorre entre o sertão e a zona da mata do Nordeste. Os minifundiários do sertão, em face da seca, vão trabalhar nos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar da zona da mata, no litoral. Cessada a estiagem do sertão interior, semiárido, retornam a ele. 3. Êxodo rural. É o deslocamento de indivíduos do meio rural para o meio urbano. O êxodo rural é, na atualidade, o mais importante dentre os movimentos internos de população. É importante destacar que há também o êxodo entre zonas rurais, a saída de uma zona rural para outra zona rural.
O êxodo rural tem muitas consequências, e grande parte delas são bastante negativas. Para o campo, as consequências do êxodo rural são, por exemplo, diminuição da população rural, diminuição da mão de obra rural. As consequências do êxodo rural, mais problemática, ocorrem nas cidades. Por exemplo, desemprego e subemprego, quando o mercado de trabalho é pequeno para a quantidade de mão de obra disponível. Falta de habitações, gerando preços elevados no aluguel ou na compra de habitações. Formação de favelas. Sem as benfeitorias da cidade, marginalidade social, com delinquência, mendicância e prostituição. Estes problemas ocorrem frequentemente em países subdesenvolvidos, decorrente de uma urbanização acelerada e desordenada, com um desenvolvimento industrial tardio. Vamos agora às causas das migrações. As migrações podem ocorrer por várias razões, incluindo: 1. Motivos econômicos. A busca por melhores condições de vida e oportunidades de trabalho leva milhões de pessoas a deixarem seus países de origem. Muitas vezes, a falta de emprego, salários baixos e dificuldades econômicas são fatores decisivos na decisão de migrar. Países desenvolvidos frequentemente atraem trabalhadores estrangeiros, devido à necessidade de mão de obra em setores específicos. 2. Conflitos e perseguições. Guerras civis, instabilidade política e perseguições religiosas ou étnicas são fatores que forçam milhões de pessoas a deixarem seus lares. De acordo com a ONU, há mais de 100 milhões de deslocados forçados no mundo, incluindo refugiados, requerentes de asilo e deslocados internos. Conflitos na Síria, Ucrânia, Afeganistão e outras regiões têm gerado grandes fluxos migratórios. 3. Mudanças climáticas. O impacto das mudanças climáticas tem sido cada vez mais evidente no fenômeno migratório. Desastres naturais, desertificação, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos fazem com que populações inteiras sejam obrigadas a se deslocar por áreas mais seguras. Ilhas do Pacífico, por exemplo, enfrentam risco de desaparecimento devido à elevação do nível do mar. Quarto, reagrupamento familiar. Muitas pessoas migram para se reunirem com familiares que já estão estabelecidos em outros países. Esse tipo de migração tem sido facilitado por políticas de reunificação familiar em algumas nações, embora em muitos lugares as restrições estejam aumentando. 5. Educação e qualidade de vida. Estudantes e profissionais muitas vezes deixam seus países para buscar melhorias e oportunidades de estudo e qualificação profissional. Universidades renomadas atraem talentos de diferentes países do mundo, criando fluxos migratórios acadêmicos significativos. Vamos agora para consequências da migração. A migração tem impactos significativos, tanto para os países de origem quanto para os de destino. As principais consequências incluem consequências positivas para os países de destino. 1. Mão de obra qualificada e diversificação do mercado de trabalho. A chegada de profissionais estrangeiros pode preencher lacunas em setores essenciais, como saúde, tecnologia, construção civil e agricultura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e inovação. 2.
Enriquecimento cultural. A mistura de culturas proporciona uma sociedade mais diversa, promovendo novas formas de arte, música, gastronomia e tradições que enriquecem a identidade cultural do país. 3. Crescimento econômico. O aumento da população ativa gera maior produtividade e consumo, impulsionando o mercado interno. Além disso, a criação de novos negócios por imigrantes pode fortalecer a economia local. 4. Apoio demográfico. Em países com baixa taxa de natalidade, os migrantes podem ajudar a reverter o envelhecimento populacional e manter o equilíbrio da força de trabalho. Consequências positivas para os países de origem. 1. Remessas financeiras. Os migrantes frequentemente enviam dinheiro para as suas famílias nos países de origem, ajudando a melhorar as condições de vida e a fomentar investimento em educação e habitação. 2. Redução do desemprego. Com menos pessoas a competir por oportunidades de trabalho, a taxa de desemprego pode diminuir, reduzindo também a pressão sobre os serviços sociais. 3. Aumento da qualificação profissional. Em alguns casos, migrantes que retornam ao país de origem trazem novas competências, experiências e conhecimentos adquiridos no exterior, impulsionando o desenvolvimento local. Consequências negativas para os países de destino. 1. Sobrecarga nos serviços públicos. Um aumento repentino da população pode pressionar sistemas de saúde, educação, habitação e transporte, exigindo maiores investimentos do governo para garantir o bem-estar de todos. 2. Conflitos sociais e xenofobia. Em alguns casos, a chegada de imigrantes pode gerar tensões sociais, especialmente se houver percepção de concorrência no mercado de trabalho ou no acesso a benefícios sociais. O preconceito e a discriminação podem surgir, dificultando a integração dos imigrantes. 3. Trabalho informal e exploração. Alguns migrantes acabam por ser explorados em empregos precários e mal remunerados, sem acesso a direitos trabalhistas básicos, o que pode gerar desigualdades sociais. Consequências negativas para os países de origem. 1. Fuga de cérebros. A saída de profissionais altamente qualificados, como médicos, engenheiros e cientistas, pode enfraquecer setores estratégicos, dificultando o desenvolvimento nacional. 2. Enfraquecimento econômico. Com a redução da força de trabalho, algumas áreas podem sofrer escassez de mão de obra, afetando a produção agrícola, industrial e de serviços. 3. Dependência das remessas. Embora o envio de dinheiro pelos migrantes seja uma vantagem a curto prazo, pode levar a uma economia dependente de fatores externos, em vez de incentivar o crescimento interno sustentável. 4. Desintegração familiar e social. A separação de famílias devido à migração pode ter impactos emocionais significativos, afetando a estrutura social e o bem-estar das comunidades locais. A migração é um fenômeno complexo e traz tanto benefícios como desafios para os países envolvidos. O sucesso na gestão da migração depende de políticas eficazes que promovam a integração dos migrantes nos países de destino e garantam oportunidade de desenvolvimento para os países de origem.
Vou agora destacar os problemas das migrações para a Europa e os Estados Unidos. A migração para a Europa e os Estados Unidos é um tema complexo e repleto de desafios. Milhões de pessoas tentam chegar a essas regiões em busca de melhores condições de vida, fugindo da pobreza, da violência e da instabilidade política. No entanto, tanto a Europa quanto os Estados Unidos enfrentam dificuldades na gestão desses fluxos migratórios. Explicando os problemas da migração para a Europa. A Europa tem sido um destino importante para migrantes e refugiados, principalmente vindos da África, do Oriente Médio e do Sul da Ásia. No entanto, a chegada em massa de pessoas tem gerado diversos desafios. 1. Crise humanitária no Mediterrâneo. Milhares de migrantes tentam atravessar o mar Mediterrâneo em barcos precários, arriscando suas vidas. Muitos morrem durante a travessia, tornando essa uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. Em 2015, a foto do menino sírio, encontrado morto numa praia turca, chocou o mundo e chamou atenção para a crise migratória. 2. Políticas migratórias rígidas. Muitos países europeus têm adotado políticas mais restritivas para conter o fluxo de migrantes, dificultando a obtenção de vistos e a regularização de imigrantes indocumentados. O Reino Unido implementou regras mais rigorosas para a entrada de imigrantes, enquanto a Hungria construiu barreiras para impedir a entrada de refugiados pelo leste europeu. 3. Dificuldade de integração. A adaptação de imigrantes no mercado de trabalho e a sociedade europeia nem sempre é fácil. Barreiras culturais, discriminação e falta de políticas de inclusão dificultam essa integração. Em bairros periféricos de Paris, a população imigrante enfrenta altas taxas de desemprego e segregação social, contribuindo para tensões sociais. 4. Pressão sobre os sistemas de assistência social. Muitos países enfrentam dificuldades para fornecer moradia, saúde e educação para um grande número de imigrantes. A Grécia, por exemplo, tem superlotado campos de refugiados em ilhas como Lesbos, onde as condições de vida são precárias. 5. Crescimento da xenofobia e do populismo. O aumento da imigração tem sido explorado por partidos políticos de extrema-direita que usam o tema para alimentar discursos anti-imigração e promover políticas mais fechadas. Em 2017, a ascensão do partido AfD da Alemanha foi impulsionada pela preocupação com a chegada de refugiados. Agora, explicando os problemas da migração para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos principais destinos de imigrantes do mundo, principalmente vindos da América Latina e do Caribe. No entanto, o país também enfrenta desafios significativos na gestão da migração. 1. Fronteira com o México. A travessia ilegal pela fronteira sul dos Estados Unidos é perigosa, com migrantes enfrentando condições extremas no deserto e a violência de cartéis e traficantes de pessoas. Em 2021, mais de 500 migrantes morreram tentando cruzar a fronteira. O caso das famílias presas em jaulas, com crianças separadas de seus pais, gerou revolta internacional. 2. Políticas de deportação e separação de famílias. Políticas rigorosas resultam na separação de milhares de crianças de seu país, provocando crises humanitárias.
Muitas famílias foram enviadas de volta para países em situações de violência extrema, como Honduras e El Salvador. 3. Dificuldade no sistema de asilo. Muitos solicitantes de asilo enfrentam processos burocráticos demorados, ficando em condições precárias enquanto aguardam uma resposta. 4. Mercado de trabalho e exploração. Muitos imigrantes aceitam empregos com baixos salários e condições precárias, sendo explorados por empregadores inescrupulosos. Trabalhadores rurais imigrantes na Califórnia frequentemente vivem em condições deploráveis e são submetidos a jornadas exaustivas. 5. Debate político intenso. A imigração é um dos temas mais polarizadores da política americana. Enquanto democratas defendem uma abordagem mais humanitária, republicanos pressionam por medidas mais rígidas. O muro na fronteira com o México foi um dos temas centrais nas eleições presidenciais de 2016. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos enfrentam desafios significativos na gestão da migração. Embora a imigração traga benefícios econômicos e culturais, é necessário encontrar um equilíbrio entre segurança, integração e respeito aos direitos humanos. Agora, quais os principais desafios sobre a questão da migração no mundo atual? A migração é um tema complexo e exige políticas eficazes para garantir direitos e oportunidades para todos. Alguns desafios incluem: 1. Xenofobia e discriminação. Muitos migrantes enfrentam preconceitos e dificuldades de integração nos países de acolhimento. É fundamental promover campanhas de conscientização e políticas de inclusão para reduzir a discriminação e fomentar a aceitação da diversidade. 2. Apoio humanitário. Muitos migrantes enfrentam condições precárias durante o trajeto migratório, incluindo falta de alimentos, abrigo e assistência médica. Organizações internacionais como a ONU e ONGs humanitárias desempenham um papel essencial na assistência a essas populações. 3. Gestão migratória equilibrada. Os governos devem criar políticas que conciliem as necessidades dos migrantes e das populações locais, garantindo que a imigração ocorra de maneira sustentável e benéfica para todos. 4. Regularização e documentação. Milhões de imigrantes vivem em situação irregular, sem acesso a direitos básicos. Políticas de regularização e programas de integração podem ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e sua contribuição para a sociedade. Assim, com a globalização, as migrações tornaram-se ainda mais complexas. As facilidades de comunicação e transporte encurtam distâncias, tornando o deslocamento de pessoas mais rápido e acessível. No entanto, ao mesmo tempo em que fronteiras são cada vez mais permeáveis para o capital e as mercadorias, muitos países têm endurecido suas políticas migratórias, restringindo a entrada de estrangeiros. As políticas migratórias variam entre países, enquanto algumas nações adotam políticas mais abertas, incentivando a imigração para suprir demandas do mercado de trabalho, outras impõem barreiras rígidas e até mesmo deportações em massa. O equilíbrio entre segurança, economia e direitos humanos é um dos principais desafios para os governos contemporâneos. As tendências migratórias no futuro serão influenciadas por diversos fatores, como mudanças climáticas, avanços tecnológicos e crises geopolíticas. Prevê-se que, até 2050, milhões de pessoas possam ser deslocadas devido
ao impacto das mudanças climáticas. Além disso, a digitalização do trabalho pode reduzir a necessidade de migração física para algumas profissões, permitindo que trabalhadores atuem remotamente em diferentes países. No entanto, setores que dependem da presença física da mão de obra continuarão atraindo migrantes. A cooperação internacional será fundamental para lidar com os desafios da migração. A criação de políticas migratórias mais justas e humanitárias pode garantir que esse fenômeno ocorra de maneira benéfica tanto para os migrantes quanto para os países envolvidos. As migrações humanas são um fenômeno global que impacta milhões de pessoas. Compreender as suas causas e consequências é essencial para construir sociedades mais justas e inclusivas. A história da humanidade é marcada por seus deslocamentos e o desafio atual é garantir que a migração ocorra de maneira segura e digna para todos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente a sua opinião e não esqueça de se inscrever neste canal para mais conteúdos sobre ciência e pesquisa. Até mais!